Você aprendeu a viver sem, mas isso não significa que isso não te afetou. Nem toda ausência é vivida como dor no momento que acontece, principalmente na infância. Porque a criança não tem recursos para elaborar. Ela não para pensar no que faltou. Ela se adapta, segue e se organiza com o que tem. E muitas vezes cresce dizendo: para mim foi normal, eu nem senti falta. Mas não sentir na hora não significa ausência de impacto. Significa que o impacto foi absorvido sem consciência. E isso não desaparece, isso estrutura. Quando um dos pais não está, a criança não tem escolha. Ela precisa continuar. E então ela encontra formas de se ajustar. Às vezes, vira criança fácil, que não dá trabalho, que entende tudo. Às vezes, amadurece antes do tempo, assume responsabilidades que não eram dela. Ou aprendem a não precisar, a não pedir, a não depender, e isso costuma ser visto como qualidade, mas tem um custo. A criança deixa de ocupar o lugar de criança, e então ela se organiza em funções de falta sem perceber. Mesmo quando não há memória consciente de dor, o corpo registra. Insegurança que não tem explicação claras, medo de perder, dificuldades de relaxar nos vínculos. Ou ao contrário, um distanciamento emocional, uma sensação de não precisar de ninguém. O corpo carrega o que não foi simbolizado. E isso aparece mesmo que você não conecte com a origem. Na adolescência, isso começa a aparecer de forma mais visível. A busca por identidade traz a falta para mais perto. Pode surgir como necessidade intensa de pertencimento, medo de rejeição, envolvimento em relações que tentam preencher o que não foi vivido, ou um afastamento maior, dificuldade de confiar, isolamento, postura de autossuficiência rígida. E muitas vezes a pessoa ainda não conecta isso com a ausência, ela só sente que algo não encaixa. E aqui está o ponto que mantém isso ao longo da vida. Você transforma adaptação em identidade. Você passa a acreditar que é assim, que não precisa, que não se apega, que resolve tudo sozinha. Ou ao contrário, que precisa demais, que depende demais, que tem que segurar o outro para não perder. Mas isso não nasceu com você. Isso foi construído como resposta à ausência. Enquanto você não reconhece isso, continua repetindo como se fosse escolha. Já na vida adulta, o impacto fica mais claro, mesmo que não seja óbvio. Aparece nas relações, no medo de abandono, na dificuldade de confiar, na necessidade de controle, ou na recusa de se envolver profundamente. Aparece também na autoestima, na sensação de não ser suficiente, na necessidade constante de validação ou na rigidez de quem não aceita depender de ninguém. E muitas vezes você não liga isso à ausência, mas a forma como você se organiza carrega esta marca. O ponto não é criar uma dor que você não sentiu, é reconhecer que o fato de não fazer sentido já diz muito. Você precisou se adaptar cedo, e essa adaptação virou estrutura. Isso não é culpa, mas também não é neutro. E enquanto isso não é visto, continua operando. O movimento aqui não é buscar o que faltou no passado, é reconhecer o impacto no presente. Nomear, isso me marcou, mesmo que não tenha sido vivido como dor. Na clínica, isso permite uma separação importante: o que é você e o que foi uma forma de adaptação. E a partir daí começa um processo de escolha real. Você pode continuar funcionando do mesmo jeito ou pode aos poucos construir outra forma de se relacionar. Não a partir da falta, mas a partir do que é possível hoje. Para mim foi normal. Esta frase aparece muito, mas o que ela costuma esconder não é ausência de impacto, é ausência de elaboração. Foi normal porque não tinha alternativa, porque não tinha referência de outro jeito, porque aquilo virou padrão possível. Mas normal não significa neutro, significa habitual. E o que é habitual nem sempre é saudável. Muitas pessoas que crescem sem um dos pais desenvolvem uma independência precoce. E isso é valorizado, mas existe uma diferença. Independência não é incapacidade de precisar. Quando você não consegue pedir ajuda,
Quando não consegue confiar, quando sente que só você pode resolver, isso não é força, é defesa. Nos vínculos, isso se repete. Você pode escolher pessoas indisponíveis ou se tornar indisponível. Pode se apagar rápido demais ou evitar qualquer profundidade, porque no fundo existe uma memória. Vínculos podem falhar e isso organiza suas escolhas, mesmo sem você perceber. Tem algo mais sutil. A ausência externa muitas vezes vira interna. Você aprendeu a não acessar certas emoções, a não permitir precisar. E isso cria um tipo de vazio difícil de explicar. Não é falta de coisas, é falta de contato interno. Chega um ponto que algo muda. Você não escolheu a ausência, mas pode escolher o que faz com ela hoje. Isso não é sobre culpar, é sobre não continuar vivendo apenas como resposta ao que faltou. Se você se reconheceu aqui, tem algo importante. Isso não desaparece só porque você aprendeu a lidar, porque lidar não é o mesmo que elaborar. E o que não é elaborado continua organizando. Se fez sentido, já abre um ponto. Esse tipo de movimento não acontece sozinho. O link para conhecer nosso trabalho está na descrição. Até breve.